para ouvir a palavra de Deus, que é a palavra eficaz e viva para nós, né? Por isso, irmãos, a mensagem o Senhor sempre nos usa para falar a verdade, doa quem doer, porque infelizmente muitos não querem ouvir a verdade, porque a verdade incomoda, a verdade entristece. Por quê? Porque infelizmente muitos continuam cometendo erro, mas não querem reconhecer o erro, e isso é perigoso. A mensagem é essa: qual o seu Golias? Sabemos, irmãos, que vivemos em uma sociedade onde existem diversos desafios e provas. Provas essas, desafios esses, que nos colocam como um alvo, principalmente para aqueles que servem a Deus como ajudador e consolador. Já que Deus é nosso ajudador e consolador, Ele sempre vai estar lá para nos tentar ajudar. Amém. Não é? Entretanto, sabemos que passamos por algumas dificuldades que somente com o auxílio presta atenção, com o auxílio do Espírito Santo, e podemos vencer tantos desafios na vida cristã. Amém? Amém. Primeiramente, irmãos, especificamente, vou tratar de casos que fazem parte da nossa sociedade. O que devia ser? Os vícios. Vícios é algo que faz parte da sociedade. Muitos, infelizmente, são escravos dos vícios, seja qual for o vício, seja qual for. Abram em 1 Samuel 17, capítulo 17, versículo 17. Perdão. 1 Samuel 17. Todos encontraram? 1 Samuel 17. Só o 17. Quem já encontrou? Amém? Amém. Vamos fechar nossos olhos e falar mais uma vez com o Senhor. Santo Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por nos trazer aqui na tua santa casa. Que o Senhor, Pai, me use como um vaso de alabastro para transmitir a tua mensagem e para que todos aqueles que ouçam, entendam, e que o digno Espírito Santo toque em cada um de nós, para que a gente compreenda a tua mensagem. Fica conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. 1 Samuel 17 diz assim: ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram em Socó, que estás em Judá, e acompanharam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acompanharam-no no vale de Elã, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Além, e os israelitas do outro monte, do lado daquele, entre eles e o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 covados e 1 palmo, e trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros.
A haste de sua lança era com eixo de tecelão. A ponta de sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele, eis o escudo. Parou, clamou as tropas de Israel e disse-lhes: para que sais formados vós a linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos, porém, se eu vencer e o ferir, então sereis vossos servos e vos servirei. Voltaram o texto. Golias, ele vestia armadura, ele estava praticamente equipado, e assim é o pecado hoje em dia. O pecado, ele já é equipado, ele já é totalmente pronto, o pecado está pronto para atacar, para tentar nos enganar e tentar nos colocar em situações vexatórias. É como dizem, né? É como dizem. Golias. O seu Golias pode ser o que for. Pode ser a bebida, pode ser o cigarro, pode ser até conteúdos impróprios. Ou seja, como eu falei, o pecado se veste de todas as formas, não importa o que seja. O pecado sempre está lá para nos confrontar e nos derrubar. Davi enfrentou o filisteu, apesar de ser menor em estatura física, mas ele não lutou sozinho. Deus estava com ele. Amém. Amém? Deus estava com ele. Mas quando muitos não têm Deus, tem como a gente vencer essa batalha? Impossível. Pois é. Mas quando muitos não têm Deus, o que isso pode causar? Especificamente, vou apenas tratar de vícios, mas o texto também vai acompanhar o fato, né? Especificamente, vou tratar apenas dos casos que mais faz parte da nossa sociedade, infelizmente. E esses casos vêm causando muita dor, muito, como é que eu posso dizer, sofrimento para muitos, porque muitos acabam caindo e muitos dificilmente se libertam. Abra em Provérbios 20:1. Provérbios capítulo 20, versículo 1. Quem encontrou pode ler. Capítulo 20 e versículo 1. O vinho é escarnecedor, e a bebida forte alvoroçada, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Pois é. Qual o seu Golias? Preste atenção. A Organização Mundial da Saúde, OMS, determinou que não existe limites seguros para consumo de álcool. Já o uso abusivo são de homens para mulheres entre 25%. Antigamente, há uns 20 anos atrás, existiam esses comerciais, né, na televisão a respeito do cigarro. Era uma febre na época, né, principalmente nos Estados Unidos. Na década de 50, o cigarro era visto como um símbolo de poder. O homem que fumava tinha poder, tinha status, né? Isso, graças a Deus, foi banido. Porém,
O álcool é algo que infelizmente ainda continua na sociedade. Não só na sociedade, como também a mídia, a televisão. Ficam propagando o uso abusivo da bebida alcoólica. Atualmente, a maior prevalência no uso de álcool nas capitais brasileiras está na faixa étnica que vai de 18 a 34 anos. Por outro lado, a população acima de 65 anos, enquanto 32% fizeram uso abusivo, 4,8% tem dependência de bebida alcoólica. Pois é, infelizmente, irmãos, muitos, principalmente os jovens, como diz aqui, de 18 a 34, têm caído facilmente no uso do álcool. Isso é alarmante, porque muitos que provam a bebida, elas acabam tendo problemas de saúde. Isso aí é futuro, para alguns é normal, né? Beba um pouquinho aqui, não vai fazer mal não. Pois é, através da primeira dose que a consequência vem. Amém. 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 Alguns, infelizmente, pois é. Alguns, infelizmente, demoram a deixar o vício, porque o vício é algo que, quando a pessoa começa a provar, ela dificilmente sai. Às vezes sai com tratamento, às vezes sai com medicamento, mas essas coisas sempre voltam. Entretanto, irmãos, qual é o seu Golias? O próximo, eu ia falar a respeito de 3 tipos de Golias, né? Mas, como a mensagem é um pouco grande, eu só deixei para 2. E esses 2 são o que mais fazem parte da sociedade. É o que mais causa prejuízo na sociedade. Eu sei que é um assunto delicado, porém, foi para isso que Cristo chamou nós, para falar a verdade, para abrir os olhos daqueles que não querem enxergar, para aqueles que não querem ouvir, para aqueles que não querem compreender. E Cristo disse: quem tem ouvidos, ouça. Eu não vim trazer a paz, mas sim a espada. A mensagem é dura, mas ela serve para abrir os olhos e o coração daqueles que não querem ouvir ou querem entender. Amém. Amém. Com os avanços, preste atenção, com os avanços da tecnologia, a facilidade de acesso à internet e sites de, seja qual for, de música, de cursos, gastronomia, etc. O acesso imediato cresceu com isso. Cresceu um total de 65%. Pode até ser mais. Esses dados são de 2023. Mas hoje em dia, como é que deve estar o acesso? Passou a ser achei aqui. O acesso a esses tipos de coisa se tornou muito fácil de maneira gratuita. Em relação a isso, existe também o Golias, que a gente enfrenta, que alguns enfrentam, que é o acesso de materiais impróprios. Isso é algo que vem atacando muitos jovens. Infelizmente, muitos jovens entre 18 e 35 anos vem caído nesse vício, nessa armadilha, essa palavra. Por isso que boa parte
Por isso que vocês que são pais, tem mais cuidado pelo o filho, pelo neto. Por quê? Porque o acesso à internet é algo que se tornou, não só de forma gratuita, mas se tornou algo fácil de acesso. E isso é perigoso, porque a internet está aí. Pode colocar o que quiser, a criança ou o jovem, como é muito curioso, vai acabar caindo naquilo, né? Por isso que boa parte dos pais tem muito cuidado com o que os filhos veem em sites, ou até mesmo em redes sociais. Até porque o que você vê na rede social hoje em dia, ou até mesmo em jornais ou sites, coisas que não edificam ninguém, principalmente para quem é cristão. Não edifica ninguém, porque vai falar de guerras, vai falar de música do mundo, vai falar. Pois é, essas coisas disfarçadas, até mesmo em redes sociais. Porque o simples aparelho celular se tornou fácil de atrair tanto uma criança quanto o jovem. O vício em conteúdos impróprios pode ser tão prejudicial. Isso são dados de 2024. O vício em conteúdos impróprios pode ser tão prejudicial quanto transtornos gerados para um indivíduo que usa drogas. Porque isso ataca não só o cérebro, como também a saúde física do homem ou da mulher. E também o uso desse tipo de material é tão prejudicial quanto quem joga jogos de azar e coisas semelhantes. Preste atenção. Os dados de um dos sites, não vou citar aqui o nome, mais popular do mundo, popular do conteúdo, revelou que em 2022 o Brasil ficou no 10º lugar. 10º lugar. E aí, irmãos? É normal isso? 10º lugar entre os países que mais consomem esse tipo de material no mundo. Os dados também mostram que o maior consumidor, 39% são mulheres e 61% são homens. E 41% são jovens entre 18 e 32 anos. 32 anos. Esse tipo de coisa causa muitos problemas. Pode ser um fator de estresse, muitos que, infelizmente, acessam isso, passam por estresse, passam por problemas no relacionamento e passam até dificuldade em se aproximar da pessoa. Infelizmente, o número de... Preste atenção, que isso é preocupante. Infelizmente, o número de divórcios nos 3 primeiros meses de matrimônio vem se desfazendo. De cada 1 a 10 casamentos, 4 acabam em divórcio. Por conta do vício. É quase um total de 40%. Por envolver traição e até mesmo falta de atração física pelo parceiro ou parceira. Por isso, irmãos, qual o seu Golias? Já citei aqui esses dois. Porém, em relação ao casamento, isso é algo que é muito preocupante. Por isso que a gente vê hoje em dia muitos jovens que têm a mentalidade de querer um dia se casar, conhecer alguém e assim por diante. Isso é o correto, né? Paulo quer formar uma família. Mas, por conta desse tipo de prática, é que muitos acabam caindo.
muitos até desistem. Estão até usando aí a frase da moda: quem casou não casa mais. Chega a ser até porque isso é um tipo de chacota que muitos usam. Mas, em relação a esses fatos, o que a Bíblia diz a respeito desse fato? Abram aí 1 Coríntios 6, 19 e 20. Marcos abre 1 6, 19 e 20. Eu? Coríntios? Aí você lê, para você ler, você lê. 1 Coríntios? Vamos ler agora. Capítulo quantos? 6, 19 e 20. Antônio, abre 1 Coríntios 6, 12. Jadson, abra Salmos 101, 3 e 4. Júnior, abre Mateus 5, 29 e 32. E a irmã de Jane, abra em Êxodo 20, 14. Mateus 5, 29 e 32. Primeiro que lê. Quem encontrou 1 Coríntios 6, 19 e 20? Leia. Assim, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos, porque não fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém. Quem encontrou 1 Coríntios 6, 12? Todas as coisas me são lícitas, mas todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei denominar por Nenhuma nenhuma. delas. Amém? Amém. Jadson, Salmo 101, 3 e 4. Não porém tal coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Amém? Amém. Amém. Júnior, Mateus 5, 29 e 32. Do 29 ao 32. 5, capítulo 5, versículo 29 e 32. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. Pois é preferível você perder uma parte do corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. Lucas 32. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Misericórdia. Atijane, Êxodo 20, capítulo 14. Êxodo 20, verso 14. Não adulterarás. Por isso, irmão, essas mensagens que eu mandei cada um de vocês ler, a Bíblia já respondeu. Já respondeu tudo aquilo que tínhamos dúvida em relação a quem pratica, vê e tem acesso a essas coisas imundas. Principalmente acesso a celular e quem acessa esse tipo de conteúdo adulto. Mas então, amados, a pergunta é: qual é o seu Golias?
Eu tenho meus Golias. Cada um de nós temos os nossos Golias. E o que pode ser esse Golias? Algo grande e difícil de derrotar. Algo maior e difícil de vencer. Porém, o Senhor Deus, Ele é maior que o próprio Golias. Amém. Glória a Deus. Amém. E Davi não foi sozinho enfrentar Golias. Deus estava do lado dele. Amém? Para começar, para terminar aqui a minha mensagem, abram em 1 Samuel 17, 41 e 51. Primeira Samuel, capítulo 17, e o verso 41 até o 51. Quem não encontrou, 1 Samuel 17, verso 41 e 51. Perdão. Exercerei depois, por último. Aqui diz assim, como eu acabei de citar, né, a respeito do que essas coisas podem causar naquele que serve a Deus e não aquele que não serve a Deus. Mas aqui está dizendo o seguinte, aqui diz assim: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente e diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel, a quem o matar o rei acumulará de grandes riquezas, e lhes dará uma mulher a filha, e a casa de seu pai assentará de impostos de Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus, do Deus vivo? Ou seja, Davi, ele percebeu o desafio que estava na frente dele e ele enfrentou. O que nós fazemos quando vemos algo que vai possivelmente nos afrontar e nos fazer cair? A gente enfrenta ou foge? O certo é fugir, né? Porém, Davi, ele enfrentou. Agora, ele enfrentou por quê? Com o objetivo de derrotar. Quando a gente enfrenta algo que está nos derrubando, a gente ou foge ou enfrenta. Mas você enfrentando, você não tem mais o que temer. Porque aquele mal que estava lhe causando mal foi derrotado. Agora, nós não derrotamos nada sozinho. O Espírito Santo de Deus sempre vai nos dar força para conseguir derrotar aquilo. Amém. Agora, irmãos, me acompanha aí no capítulo 41. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e ao seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu, e pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi.
Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, os Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Versículo 46. Versículo 46. Hoje mesmo, Senhor, preste atenção, hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas selvagens da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Amém? Amém? 47. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Amém? Por isso, irmãos, se algum vício, se algo que tem nos afastado do Senhor, tem nos prejudicado, só resta se ajoelhar e orar. Até porque o Senhor vai estar no meio de nós. E como diz o texto bíblico, Ele é o Senhor da guerra. E esta guerra que nós passamos, ela não é só espiritual, como também é uma guerra física. É uma guerra física que vem nos afrontando. Não só nos afronta, como também afronta aqueles que não estão em nossa volta, ou seja, nossa família, amigos, vem passando por esses problemas. Agora, por quê? Porque muitas vezes, infelizmente, esquecemos de Deus. Achamos que temos poder, força o suficiente para derrotar aquilo. Porém, aquilo não está nos derrotando. Como está escrito lá, não me veio na memória, 2 Pedro, que o homem é escravo daquilo que ele domina. Nós somos escravos daquilo que nós dominamos. Agora, por quê? Porque damos brecha. Muitas vezes temos brecha para o mal. E esquecemos que Deus, Ele está na guerra. E Ele que vai derrotar aquilo. Isso vai depender de nós. Basta a gente colocar Ele como general. Porque Ele vai estar lá unicamente para derrotar aquilo que vem nos derrotado. Mas o Senhor, Ele é maior, como eu disse. O Senhor, Ele é maior que o próprio Golias. Para terminar, sucedeu que, dispondo-se a Filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao Filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com uma funda lhe atirou, e feriu o Filisteu na testa. A pedra escravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim, porém, prevaleceu Davi contra o Filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu, e o matou, porém não havia a espada na mão de Davi. Verso 51. Verso 51. 52. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e se jubilaram em perseguição aos filisteus, até Gate e até as portas de Ecrom. E caíram filisteus feridos pelo caminho
de Saraiá até Gate e até Ecrom. Ou seja, Davi estava com Deus. E Deus deu poder a Davi para derrotar aquele pecado que estava na frente dele. E nós muitas vezes esquecemos que Deus, Ele está na guerra. E temos que orar, clamar, sem pedir perdão, para que Ele reconheça nossos pecados. E também não podemos esquecer que Deus sempre vai estar do nosso lado. Seja o pecado que a gente estiver cometendo, Deus sempre vai estar lá. O Espírito Santo sempre vai estar lá para nos aconselhar, para os nossos olhos, para que a gente possa fugir daquilo, fugir do erro. E também sabemos que quando Deus está do nosso lado, dificilmente nós perdemos uma guerra. Amém? Amém. Se Davi venceu, você, eu, todos nós também podemos vencer. Porque o Senhor vai estar do nosso lado para nos dar armadura, para nos dar proteção e para nos dar força. Por quê? Porque temos a palavra dele, que é viva, eficaz e principalmente poderosa para nossas vidas. Que Deus seja louvado. Louvor especial. Por isso, irmãos, sejamos fiéis, porque o Senhor, Ele está no exército, que é o exército que a gente passa todos os dias, que é o pecado, que é os vícios, que é tudo aquilo que vem nos afastando dele. Não podemos esquecer que o Senhor, Ele sempre está conosco. E muitas vezes esquecemos, por conta de muitos afazeres, por conta de tarefas do dia a dia, e muitas vezes esquecemos do Senhor. Mas Ele nunca esquece de nós. Ele sempre está do nosso lado. Amém. Oremos. Santo Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por estar aqui na Tua Santa Casa. E, Senhor, Pai, nos dê espírito de força e força para vencer aquilo que nos vem nos afastando do Senhor. Porém, Senhor, nós não estamos lutando sozinhos. O Senhor está conosco. Porque o Senhor é o Senhor dos exércitos e o Senhor é aquele que vai guerrear e vai vencer aquilo que nos afastado do Senhor. Fica conosco, Senhor. Perdoe pelos nossos pecados. Perdoe pelo caso nós tenhamos falhado com o Senhor. Porém, o Senhor conhece cada um de nós, sabe cada um dos nossos defeitos. Mas o Espírito Santo está do nosso lado, Pai, porque o Senhor nos mandou um ajudador para que a gente possa não só limpar a nossa mente, mas também o nosso espírito, para que a gente possa ficar do seu lado com o Senhor para sempre, Pai. Amém. Mais uma vez, Pai, fica conosco, perdoe pelos nossos pecados, dê uma boa noite de sono para cada um de nós e fica conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.